Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de grafos de ligação. Nesse vídeo a gente vai estudar os elementos de duas portas, tá? Nesse caso são dois, o transformador e o girador. O transformador vocês estão vendo aqui, descrito aqui com a letra TF, e o girador vocês estão vendo aqui com a letra GY. A gente está mantendo a mesma nomenclatura original em inglês, tá? De Transformer and Girator, tá? Então por isso que a gente tem GY para o girador. Tá? O que eles têm em comum, esses elementos duas portas? São duas coisas. A primeira é que ambos têm duas portas e, portanto, duas ligações. Né? E a segunda que eles têm em comum é que o fluxo de potência, como eles são elementos duas portas considerados ideais, o fluxo de potência, toda a potência que chega num elemento duas portas é a potência que sai de um elemento duas portas. Né? Então, o produto entre esforço e fluxo na primeira ligação do elemento duas portas é igual ao produto de esforço e fluxo na sua saída. Tá? Beleza, então vamos ver agora no detalhe esses elementos duas portas. Bom, o transformador é o seguinte. O transformador ele tem um esforço e um fluxo na sua entrada e um esforço e um fluxo na sua saída. Né? Aqui eu estou considerando como entrada a primeira ligação e como saída a segunda ligação, tá? Mas isso vai variar caso a caso, né? E o que acontece, né? A gente vê aqui nessa equação que existem duas formas de obedecer essa relação quando a gente tem uma igualdade entre esforço ou uma ponderação entre esforços e fluxos em cada uma das ligações, né? E é a seguinte, a primeira que a gente vai ver é quando os esforços, que é o caso do transformador, os esforços têm uma relação. Né? Então, o transformador vai relacionar o esforço de uma ligação com o esforço de outra ligação. Quando a gente relaciona um esforço de uma ligação com o fluxo de outra ligação, a gente tem o girador. Tá? Pois bem, então no caso do transformador, como nós dissemos, há uma relação entre esforços. Né? E acontece que, como a gente escreveu anteriormente, se a gente define uma relação entre esforços, como é o caso do transformador, a gente vai ter E1F1, E2F2, que é a relação que a gente viu anteriormente. Se a gente substituir aqui ME2F1 igual a E2F2, a gente vai ter uma relação de MF1 é igual a F2, né? Que é exatamente essa relação aqui, né? Então M vai ser o módulo do transformador, vai ser uma relação que nós vamos obter de acordo com o sistema. Vamos ver aqui um exemplo de um transformador para ficar mais claro. Então aqui a gente tem uma alavanca considerada ideal. Né? Nas extremidades dessa alavanca a gente tem uma força F1 e uma força F2 e as respectivas velocidades V1 e V2, tá? Em cada uma das extremidades da alavanca. Né? Se a gente analisar a cinemática dessa alavanca, a gente vai obter uma relação entre as velocidades e, analisando o somatório dos momentos nessa alavanca considerada ideal, a gente vai ter uma relação entre esforços, que são as forças nas suas extremidades. Né? Ora, se a gente compara a relação que a gente obteve no slide anterior do transformador com o seu módulo, bom, a gente está vendo aqui que o esforço em 1, se a gente considera, por exemplo, F1, como está aqui, a gente pode colocar aqui F1 e V1, né? Na primeira ligação. Bom, F1 igual a B sobre A F2. Né? Então, a primeira relação aqui que é denotada com o módulo do transformador está descrita da seguinte forma. Bom, acontece que se a gente considerar o módulo do transformador igual a B sobre A, né, que são as distâncias de cada extremidade B e A são as distâncias de cada extremidade ao ponto de fixação dessa alavanca, a gente pode descrever as relações entre esforços e fluxos dessa alavanca através do transformador, certo? Se a gente substituir as relações do transformador aqui, utilizando as equações que a gente obteve analisando a cinemática e o somatório de momentos da alavanca, a gente vai obter exatamente as mesmas relações. Outros exemplos de transformadores são conjuntos de engrenagens, né, ou qualquer tipo de redução
que seja considerada ideal, né, sem perda de energia ou dissipação de energia. Pois bem, então os transformadores no geral vão nos permitir estabelecer relações diretas entre esforços e fluxos, ok? Beleza. Agora, o segundo tipo de elemento duas portas vai ser o girador, né? O girador ele vai estabelecer uma relação entre esforço e fluxo em ambas as ligações, né? Então, por exemplo, se a gente considera R igual o módulo do girador, a gente pode descrever o esforço na ligação 1 como função do fluxo na ligação 2, tá? Então, onde é que a gente vê esse tipo, e da mesma forma, continuando aqui no questionamento, da mesma forma a gente pode obter a relação entre o fluxo 1 e o esforço em 2, analisando a potência a potência em 1 e a potência em 2 tendo que ser exatamente as mesmas, né? Pois bem, então, quais são exemplos de giradores, né? Eu vou colocar aqui um exemplo que vocês já estão bem familiarizados, que é um motor de corrente contínua, né? Pois bem, então vejam, o que nós temos lá no motor de corrente contínua, nós temos um esforço, que é a tensão de contrafém, um fluxo, que é a velocidade angular do rotor, um torque eletromagnético, que é um esforço no domínio mecânico, e uma corrente no circuito, que é um fluxo no domínio elétrico, né? Eu vejo que aqui a gente tem uma relação entre esforço e fluxo e esforço e fluxo, cada um nos seus domínios, né? Então, se a gente coloca aqui a tensão de contrafém e a corrente como esforço e fluxos, respectivamente, da primeira ligação, e o torque eletromagnético e a velocidade angular como saída, como esforço e fluxo na segunda ligação, a gente vai ter que o módulo do gerador vai ser igual a Km, certo? Então, o gerador ele vai ser útil nessas situações em que nós tenhamos uma relação entre esforço, uma relação algébrica entre esforço e fluxo guardada por uma constante, tá bem? E isso acabam os nossos elementos de duas portas, pessoal. Então, agora, só nos resta estudar os últimos elementos que nós precisamos para escrever os grafos de ligação dos nossos sistemas, que são os elementos de três portas, que são junções 0 e junção 1, que a gente vai estudar no próximo vídeo, tá ok? Então, até o próximo vídeo.